A paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos mais aqui para um vídeo no nosso canal, onde nós estaremos ensinando sobre bibliologia, curiosidades, teologia da Bíblia. A bibliologia, ela é o ramo da teologia sistemática que estuda a doutrina das Escrituras, ou seja, o que a própria Bíblia ensina sobre si mesma, a sua origem, a autoridade, inspiração, composição e propósito. Não é apenas estudar a Bíblia, é estudar o que a Bíblia... A Bíblia é um livro sagrado que é a palavra de Deus. A Bíblia aberta ou fechada, ela é a palavra de Deus. E Jesus Cristo é o centro da Bíblia. O tema principal da Bíblia é sobre Jesus. Centro das Escrituras. Se tirarmos Jesus da Bíblia, a Bíblia se tornará um livro qualquer, um livro normal como os outros livros. Então Jesus é o centro, Jesus é o tema central da Bíblia. A Bíblia é um livro que fala sobre Jesus. Sem Jesus na Bíblia, ela seria como um livro sem letra, seria como uma pintura sem cores, uma manhã sem orvalho. Então a Bíblia é um livro que fala sobre Jesus. E temos aqui alguns pontos importantes para a nossa curiosidade na bibliologia. O primeiro ponto é a origem divina das Escrituras. Entenda, a Bíblia ou a bibliologia afirma que a Bíblia tem origem divina, embora tenha sido escrita por homens. A originalidade das Escrituras é divina e não humana. Apenas os homens escreveram, os homens que foram inspirados. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada. A palavra inspirada significa literalmente soprada por Deus. Deus é a fonte e os homens foram instrumentos conscientes. Segunda curiosidade, que é a inspiração. Existem posições diferentes, mas a posição clássica evangélica é que a Bíblia é a inspiração verbal e plenária. Verbal porque Deus inspirou as palavras, não apenas ideias vagas. Plenária, toda a Escritura inspirada, não apenas. Negar isso enfraquece toda a autoridade bíblica. Se apenas partes inspiradas, quem decide quais partes são confiáveis? Outra curiosidade que é inerrância e infalibilidade. Inerrância. Entenda, a Bíblia não contém erros em seus manuscritos originais. Por isso é que a Bíblia no original é a palavra de Deus. A infalibilidade. A Bíblia não falha em cumprir o propósito para qual foi dada. Se a Escritura erra, a sua autoridade desmorona, a sua canocidade. Quarto ponto nessa curiosidade. O canon é o conjunto de livros reconhecidos como inspirados. No cristianismo protestante nós encontramos 27 livros no Novo Testamento e 39 no Antigo Testamento. O quinta curiosidade que é a autoridade. A Bíblia é a autoridade final em matéria de fé e prática. Ela não depende da cultura, do tempo ou da opinião humana. Se algo contradiz a Escritura prevalece. A iluminação, que é o sexto ponto da curiosidade da bibliologia. A inspiração foi o ato de Deus ao revelar a palavra. A iluminação é a ação do Espírito Santo ajudando o crente a compreender a palavra. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos compreender as Escrituras. Sem iluminação, não há leitura. Sem iluminação, não há clareza. Com iluminação, há transformação. Com iluminação, há entendimento. E a sétima curiosidade, a preservação das Escrituras. Ao longo dos séculos, apesar de perseguições, guerras e tentativas de destruição, a Bíblia foi preservada. Imperadores tentaram eliminá-la, sistemas ideológicos tentaram desacreditá-la, mas ela permaneceu. A Bíblia prevaleceu contra todos os ataques que foi feito na humanidade. Então, a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é o único livro que, quando você lê,
ele também te lê. A Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor está presente. Concluímos que a bibliologia responde à pergunta: por que posso confiar na Bíblia? Se a Bíblia é apenas um livro humano, ela pode ser ignorada. Mas se ela é a palavra de Deus, ela exige obediência. Aqui está um ponto decisivo. Não basta defendê-la teologicamente, é preciso se submeter à vida prática. Que Deus abençoe e você compartilha este pequeno ensino sobre bibliologia e seja abençoado. A preservação. Temos aí o 7 ponto que é a preservação. Ao longo dos séculos, apesar de perseguições, guerras e tentativas de destruição, a Bíblia foi preservada. Ela chegou até nós séculos em séculos. Imperadores tentaram eliminá-la, sistemas ideológicos tentaram desacreditá-la, mas ela permaneceu preservada. Então, concluímos que a bibliologia responde à pergunta: por que posso confiar na Bíblia? Se a Bíblia é apenas um livro humano, ela pode ser ignorada. Se é a palavra de Deus, ela exige obediência. E aqui está um ponto decisivo. Não basta defendê-la teologicamente. É preciso se submetê-la à vida prática. Amém? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o teu like e seja muito abençoado. Shalom, shalom.